Olá, crianças, tudo bem? Estão se cuidando? Vamos para a nossa aula do terceiro ano, a nossa aula 44 de português. Nós vamos estar trabalhando hoje revisão de conteúdo. Sim, chegou o momento de nós revermos muitas coisas que nós já aprendemos durante o ano. A nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com as atividades complementares, tá? Na apostila de vocês, no caderno 4, as atividades complementares iniciam na página 73, só para vocês saberem se localizar aí na apostila de vocês onde que estão essas atividades complementares, tá? Mas uma parte dos assuntos que nós vamos trabalhar na aula de hoje é revisão, então não tem na apostila de vocês, mas nós trabalhamos, ok? Então vamos lá para o roteiro da nossa rotina da nossa aula. Pegue a sua apostila, o seu estojo e vamos começar. Nós vamos trabalhar revisão de conteúdos, páginas 91 a 94. São atividades complementares. Exercício 14A, página 91, o exercício 14B, C e 15A, página 92, exercício 15B, página 93, exercícios 15C, 16A e B, página 94, e a tarefinha da aula de hoje, página 85, exercício 8 e página 95, exercício 16C, tá? Então, fiquem atentos às páginas. Vamos iniciar. Aqui nós colocamos a imagem, né, do livro Volta ao Mundo em 80 histórias, tá? Nós vamos trabalhar hoje com uma parte do texto, né, retirado deste livro Volta ao Mundo em 80 histórias, A Ferradura de Ouro, uma história da Guatemala, tá? Para vocês terem noção de onde esse texto foi retirado. O texto para a localização de vocês está na parte das atividades complementares, página 91. Vamos fazer a leitura desse texto. É um pequeno trecho da história, tá, crianças? A Ferradura de Ouro, uma história da Guatemala. Dom Ramon estava muito chateado. Toda noite, animais selvagens invadiam sua plantação e pesoteavam todo o seu milho. O que ele poderia fazer? A colheita estará arruinada se eu não conseguir pôr um fim nisso, dizia para seus filhos. Vou ficar vigiando a plantação esta noite, papai, disse Manolo, o filho mais velho. Vou pegá-los. Naquela noite, Manolo estendeu um tapete macio no chão e se deitou nele enquanto vigiava. Mas no meio da noite ele adormeceu e os animais selvagens estragaram o milho novamente. Nas noites seguintes, o seu irmão José tentou manter a vigia. Assim como Manolo, ele também caiu no sono e deixou que os animais selvagens estragassem o milho novamente, né? Talvez Miguel consiga pegar os vândalos, disse Dom Ramon. Manolo e José deram gargalhadas. Miguel era seu irmão caçula, um tolo sonhador que pensava em um dia se juntar a um circo. Como poderia ter sucesso onde eles tinham fracassado? Miguel não estendeu um tapete no chão. Em vez disso, ele se sentou numa cadeira com encosto bem alto e ficou enrolando uma corda para se manter acordado. Olha a estratégia dele, hein? Pouco depois da meia-noite, ele ouviu um rufar de asas e viu seus cavalos aterrissarem na plantação. Relinchando
e corcoveando em volta do milho. Miguel jogou seu laço e capturou o que estava mais perto dele. O cavalo selvagem se ergueu sobre as patas traseiras, mas não conseguiu escapar junto com os outros. Então, é o trecho retirado do livro, né? Volta ao Mundo, em 80 histórias. E aqui dá para nós, né, uma pequena parte do texto, mas dá para a gente ter noção, né? Vocês viram que quem teve uma estratégia deu certo, né, para capturar o que estava destruindo os milhos, né, o milho deles. E esse texto até para nós mesmo, né? Porque tudo que nós vamos fazer, nós temos que desenvolver uma estratégia, ter um planejamento, né? Que dá certo. Os outros, não, eles tiveram um objetivo, os outros irmãos tiveram um objetivo. Mas qual foi? Eles tinham um plano, mas qual foi a estratégia para desenvolver aquele plano? Não havia estratégia. Agora, o mais novo, né, que era o caçulinha, eles até riram. Ah, se nós não conseguimos, você irá conseguir? Por quê? Porque ele desenvolveu uma estratégia. Ele fez antes um planejamento da sua ação. Interessante. Então, o texto está na página 91. Algumas análises do texto, da página 91. Voltando lá dentro do nosso assunto de revisão, vocês repararam, ó, vou até voltar aqui, que no texto nós temos vários parágrafos, né? E nós vamos fazer a revisão, tá? De alguns conteúdos, dos parágrafos, dos sinaizinhos de pontuação, vamos ver também ortografia, mas dentro do conteúdo. Vamos relembrar um pouquinho o que é parágrafo? Vocês se lembram o que é parágrafo? Parágrafos são fatos de um texto. Conta, né? Eu passo uma informação dentro de um texto. O que é aconselhado, que nós falamos já nas nossas aulas? É aconselhado o uso de parágrafos curtos ou médios para não provocar a dispersão do leitor. Tá? É comum nós encontrarmos crianças produzindo texto, faz o texto inteiro com um parágrafo só. Não, crianças, tem que ser desenvolvido em vários fatos, colocar o ponto final, distribuir o conteúdo em começo, desenvolvimento meio, o fim da história, tá? E em cada parágrafo, nós já trabalhamos, mas vamos relembrar, é necessário nós organizarmos corretamente cada parte do texto, de acordo com os acontecimentos, seguindo uma ordem, seguindo um planejamento de escrita, ok? De forma em que um parágrafo vá completando o outro e assim formando um texto. Então, nós vamos desenvolver um texto, desenvolver uma história, um parágrafo tem que completar o outro. Você não vai colocar um assunto, depois continuar com algo que não tem nada a ver com o que você começou e finalizar com outro assunto. Quem for ler o seu texto não vai ter o entendimento de qual informação você está querendo transmitir ao leitor, ok? Então, parágrafo são fatos de um texto, temos que colocar os sinais de pontuação corretamente, o uso da vírgula, de ponto final, dar o recuo do parágrafo, que é o espacinho. A utilização correta dos parágrafos permite uma boa organização, uma boa estrutura do texto e um melhor entendimento para quem vai ler o nosso texto. Cada parágrafo tem um recuo, que é o espaço que nós já trabalhamos na aula aqui. Nós até pedimos para vocês em sala, coloquem o dedinho, deixa o dedinho do espaço. Por que nós falamos isso? Isso para vocês não esquecer, tá? De dar o recuo, de dar o espaço. É um espaço que inicia-se com letra maiúscula, crianças, começo de parágrafo com letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação, ok? Se for pergunta, ponto de interrogação, se for uma afirmação, ponto final, se for uma exclamação de susto, de alegria,
coloca o ponto de exclamação. Se for num diálogo e vai vir uma fala, coloca os 2 pontos antes, tá? Vamos aqui agora, dentro do texto da página 91, analisar os parágrafos. Vamos lá. Olha o primeiro parágrafo aqui, ó. Até nós circulamos para vocês. Professora, por que eles iniciaram com os 3 pontinhos, com as reticências? Eles iniciaram, crianças, para dar a noção de que tem outra parte desse texto, tá? Eles nos forneceram uma parte do texto. Então, por isso que começou com a reticência. Tem outra parte da história antes desta aqui fornecida por nós, na apostila. Por nós não, fornecida pelo material que vocês estão utilizando, pela apostila. Por isso começou a reticências, tá? Porque senão quem for ler vai falar, nossa, a história começou daí. Não, a história não começou deste ponto. Tem um início, isso aqui é o desenvolvimento. Por isso que colocou os 3 pontinhos antes, as reticências. Entenderam? Então, este é o primeiro parágrafo. Nós temos aqui o segundo parágrafo, olha, aqui tem um ponto de exclamação, começa com um travessão, que significa que é uma fala de um personagem. No terceiro parágrafo, aqui também que nós separamos, também tem os sinaizinhos de travessão, que significa que é a fala do personagem, de um dos personagens. Substantivo próprio, escrito com letra maiúscula, é importante falarmos sobre isso também. Começo de parágrafo, sempre com letra maiúscula. No quarto parágrafo, aqui terminou com um ponto final. Aqui, ó, como tem um finalzinho também, ele colocou com letra maiúscula para desenvolver a outra parte, o outro fato, mas dando continuidade. Temos o quinto parágrafo. O sexto, aqui, ó, não é fala, tá? Por isso, o quinto parágrafo, quarto parágrafo, por isso que não tem o travessão. Não é fala do personagem, tá? Temos o sétimo parágrafo, que não é fala também, seria a narração, né? Ó, Manolo e José deram gargalhadas. Alguém está contando a história. Então, por isso que não tem o travessão. O oitavo parágrafo também, ó, Miguel não estendeu um tapete no chão, a estratégia é do Miguel, mas não é fala. Então, nós não iniciamos com o travessão, mas não podemos esquecer de dar o recuo, de dar o espaço e iniciar com letra maiúscula. Aqui iniciou, que é um nome, né, um substantivo próprio, mas independente, coloca a letra maiúscula no início do parágrafo. E aqui o nono parágrafo, ok? Colocaram novamente as reticências, né? Porque deu continuidade a esta história. Vamos agora relembrar o estudar a língua, os sinaizinhos de pontuação, o ponto final, o ponto de exclamação, ponto de interrogação, os 2 pontos, o travessão, a vírgula e a reticências. Você se lembra aí o que significa cada um deles? Nós vimos na aula passada. Quando que eu faço uso de cada um deles, né? Vou só voltar aqui, vamos relembrar. O ponto final nós utilizamos no final das frases, frases afirmativas. O ponto de exclamação, né? Quando eu quero passar que é um sentimento, alegria, espanto, tristeza. O ponto de interrogação, quando for pergunta. Os 2 pontos, né? Estão utilizados na fala. Antes da fala, nós colocamos os 2 pontos no parágrafo anterior, ou para também podemos colocar antes de algumas citações. O travessão tão falado, né? No início de diálogos, no início da fala.
A vírgula, que nós utilizamos para separar itens, termos, para dar uma pausa na leitura e auxiliar no entendimento do parágrafo. E as reticências, que nós colocamos quando nós queremos que o leitor entenda que ali tem uma continuidade, mas nós vamos dar referência do conteúdo, o que poderia ser escrito, tá? Então, relembrando os sinaizinhos de pontuação, agora nós vamos relembrar algumas ortografias. Você se lembra das ortografias que nós trabalhamos? Tão importantes? Vamos lá, ó. No texto, podemos observar algumas ortografias já trabalhadas. Como? Quais são? O uso do S e SS. Vocês se lembram? A palavrinha sono. Inicial. Nós não iniciamos palavrinhas com 2 S nem com 2 R's, tá? Colocamos um só. Já nisso, ó, na palavrinha nisso, colocamos SS e também porque ele está entre vogais. Está entre vogais e tem o som de S, né? Sa, C, nós colocamos os 2 S, tá? A regrinha também vale para o R e o RR. Não utilizamos 2 R's, né? No início de palavra. E colocamos aqui o RR, que nós chamamos de R forte, né? Nós falamos que o R é forte. Eu falo para os alunos pôr a mãozinha aqui na garganta, que sente tremer um pouquinho. Nós colocamos 2 R's, está entre vogais, ok? O R, nós colocamos um R só, como nós vimos nas aulas passadas, quando vem a consoante, pós-consoante. Por exemplo, na palavrinha enrolado, né? Tem o som de rá que sai aqui da garganta. Mas vamos prestar atenção. Na frente do R tem uma consoante. Aqui no caso, enrolando, tem a consoante N. Então, embora tenha o som rá, né? É um R só, porque antes vem uma consoante. Na frente dele tem a consoante. Vamos ver um pouquinho o som do X, né? Nós fizemos várias atividades com X, né? Som de CH, mas nós escrevemos com X. Precisamos ficar atentos a essas palavrinhas, tá? O som do X. Outra regrinha que nós vimos, que as crianças às vezes confundem muito, é L ou U no finalzinho das palavras, né? Trouxemos o exemplo aqui da palavrinha Miguel, com L. Sentou. Temos que ficar atento no som e na escrita da palavrinha, tá, crianças? Por isso que é importante o hábito da leitura, né? De escrever, de ler bastante, para, né, prestarmos atenção. Será que a palavrinha escreve com L? Será que a palavrinha escreve com U no final da sílaba, né? A apostila trouxe bastante atividades para treinarmos se as palavrinhas terminam com L ou se terminam com U. No texto, podemos observar algumas ortografias, como também, além daquelas que nós já vimos agora há pouco, uso do CH, relinchando, tem o som do X, né, chá, mas nós escrevemos com CH. O uso do LH, milho, nós trabalhamos nas aulas anteriores também o H, lembra da letrinha H? Que o H em inicial de palavra, né, acompanhado das vogais A, E, I, O, U, ele não tem som, né? Nós vimos várias palavrinhas, helicóptero, homem, iniciadas com H, mas quando ele vem acompanhado da letrinha C, da letrinha L, da letrinha N, lembra que nós falamos? Ele muda a pronúncia, CH, LH, NH, tá? Vamos aqui ver o C, si, a palavrinha macio e adormeceu. Lembrando que nós não podemos colocar a cedilha com C, né, no C da casa com E, que fica C, e nem o C da casa com I, porque eles já têm, crianças, o som de C, si. Então, não há necessidade de colocar a cedilha. Quando vem o C da casa com A,
Tem algumas palavrinhas que nós colocamos a cedilha, porque muda o som. É C com A, K. Já o C cedilha com A fica sa, tá? E nem palhaço, C cedilha com O. Se você não colocar a cedilha, fica palhaco. Então, vamos estar atentos a essas palavrinhas. C cedilha, como eu acabei de falar, plantação. Tem que colocar, senão fica plantacão. A regrinha do M, antes do P e do B, tá? Que é bilabial, eu fecho a boquinha para falar também, né? Pomba. Então, eu coloco o M antes da letrinha P, B da bola e P do pato. E o N, professora, também serve a regrinha? Não, gente. O M nós só colocamos antes da letrinha P ou da letrinha B. Não tem P do pato nem B da bola, nós colocamos a letrinha N. E o exemplo aqui, enquanto, tá? Ó, enquanto, colocamos o N aqui também. E o guegui, tá? Conseguir, a palavrinha conseguir e ergueu. Se você esquecer de colocar a letrinha U, vai ficar G e vai ficar G. Então, quando tem esse som de G e de gui, atenção para não confundir de que e que com que do queijo, que é comum também as crianças trocarem, tá? Mas tem uma diferenciaçãozinha no som, G, gui, nós colocamos a vogal U, tá? Para ficar conseguir, com som de gui, e o ergueu, som de G, ok? Essas ortografias não estavam nas atividades complementares aí de vocês dessa forma com que nós trouxemos, tá? Era para complementar o conteúdo. Agora, na página 91, vamos para o exercício da letrinha A. Miguel conseguiu capturar um cavalo selvagem durante a madrugada. Vai lá no textinho, volta lá na leitura, se você está em dúvida. Mas, para não ter sono e manter-se acordado, ele tomou 2 providências. Vocês lembram quais foram as providências? As estratégias que ele utilizou para não dormir? Ah, sim, né? Foi citado, professora. Para não sentir sono, sentou-se em uma cadeira de assento alto, quer dizer, para não ficar confortável, né? Se fosse algo muito confortável, com certeza ele acabaria dormindo. E ficou enrolando uma corda para se manter-se acordado, ok? Então, foram essas providências que o Miguel teve. Tá? Se você quiser voltar no texto, é interessante até ir grifando no texto e depois responder aqui na página 91. Organize as palavras a seguir em ordem alfabética. Aí você pode falar, professora, todas as palavras começam com a mesma letrinha, com a letrinha H. Como que eu vou fazer? Como você vai fazer? Olhar a próxima letrinha. Primeira letrinha, todas as palavras começam com a mesma letrinha? Olha a segunda. Se for repetida a segunda letrinha, você vai olhar a terceira letrinha. Se for repetida, usa a quarta letrinha. Assim por diante. O que eu aconselho? Vai riscando as palavrinhas conforme você for achando. Fica mais fácil de visualizar a ordem. Vamos fazer? Vamos lá. Então, qual vai ser a primeira palavrinha? Eu vou ler tudo e depois nós vamos ir colocando. Ora, honroso, humano, hélio, humor, humilde, Humberto, já vai analisando o início das palavrinhas. Orista, horrendo, Hugo, hino, Helena, hoje, horário, hipermercado, habilidade, horror, honra, Hilda, humorado, habilidoso, Orzana, humorista, horroroso, honram, honrado, Haroldo e honrava. As palavrinhas que estão em letra maiúscula são substantivos próprios. Então, qual foi a ordem? Vai riscando, vai fazendo, vai riscando. A habilidade, risca a habilidade no texto.
Habilidoso, nós vamos olhar aqui a terminação, tá? O Haroldo, ó, aqui veio A, o H, o A e a letrinha B. Aqui veio o H, o A e a letrinha R. R vem depois. Depois o H e o E, tá? Na ordem do alfabeto. Helena, aqui o Hélio, Hilda. Nós vamos olhar a primeira, a segunda e a terceira letrinha, que tem que olhar até a quarta, ó, que o E vem antes do I. HI, Hilda, Hino, hipermercado. Vamos olhar a terceira letrinha, L, o N e o P, tá? Seguindo a ordem do alfabeto. Hoje, honra, tem bastante com o H e o O, tá? Honrado, então olha a primeira, a segunda letrinha, a terceira letrinha, ó, começou, tem igual a terceira letrinha? Vamos olhar a quarta letrinha. Nossa, tem igual a quarta letrinha? Olha a quinta letrinha, tá? Tem que fazer com atenção, crianças, por isso que eu peço para ir riscando. Aqui também é igual, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, olha, o que vocês vão olhar? A sexta letrinha. Honravam, honroso. Aí aqui, hora, tá? Horário, ficou mais fácil. Você vai olhar a primeira, segunda, terceira letrinha, quarta letrinha, ó. Horista, horrendo, horror, horroroso, também seguindo a mesma ordem. Primeira letrinha, segunda letrinha, terceira letrinha, quarta letrinha. Até a quinta letrinha, precisa analisar. Rosana, Hugo, agora aqui já entra com H e o U. Então, olha a primeira, a segunda, a terceira letrinha. Humano, Humberto, humilde, humor, humorado, ó, parecido. Vai olhando a próxima letrinha. E para finalizar, humorista. Tem que ter atenção à regrinha da ordem alfabética, tá, crianças? Depois vocês assistem a videoaula ou vão fazendo com calma. Vamos passar. Essa atividade está na página 92. Já aqui, o exercício C, a letra C, página 92, está pedindo para citar 3 pequenos textos para criar. Não vamos criar 3 pequenos textos. A apostila nos trouxe um, nós vamos fazer mais um, tá? Fica como sugestão. Você pode criar outro, né? Ah, eu quero criar outro, professora, eu quero fazer esse desafio, eu vou criar o meu textinho. Você pode, tá? Mas não há necessidade de fazermos os 3 pequenos textos, nós vamos fazer um. Então, vamos lá, ó. Vamos criar um textinho usando a maior quantidade de palavras extraídas da lista do item anterior. Então, sabe aquelas palavrinhas que apareceu agora, que nós colocamos em ordem? Nós vamos utilizar aquelas palavrinhas. Você pode narrar partes de histórias ou descrever personagens, você pode usar a sua criatividade. Ao terminar, confira a grafia das palavras, ou seja, se as palavras estão escritas de forma correta. Cuide especialmente das iniciadas com a letra H, tá? Verifique se os textos escritos ou se o texto escrito faz sentido. Vamos fazer no caderninho, ok? Então, aqui o que veio no nosso material. Humberto era um guerreiro muito habilidoso, está trabalhando a letrinha H, no uso da espada. Era também conhecido por honrar seus juramentos e promessas. Um dos compromissos que honrou foi casar-se com Helena, uma princesa maravilhosa que vivia naquele reino. Agora a nossa sugestão da videoaula, que nós trouxemos para a videoaula. Também aqui, seguindo o que o exercício está pedindo, letrinha H. Hilda era uma senhora muito humilde. E hoje, no horário que foi ao hipermercado, encontrou com Hugo, que era um ser humano incrível. Seu amigo, e a ajudou a levar suas compras para casa. Então, vocês viram um pequeno... um trechinho pequeno, um textinho pequeno, mas que nós fizemos o uso das palavrinhas, né, iniciadas com H.
Página 92. Podemos continuar, depois vocês podem fazer com calma. No caderninho, tá, crianças? Não se esqueçam. Este exercício, né, que é o 15, na página 92, releia o trecho A Ferradura de Ouro, que é o textinho que nós apresentamos. Depois responda a questão a seguir. Letrinha A, lembra do textinho. Os filhos de Dom Ramon eram 3. Ao ouvir o pai dar a Miguel, o mais jovem deles, a missão de descobrir o mistério que vinha destruindo a plantação, o que Manolo e José fizeram? Por quê? Vocês lembram? O que os irmãos dele fizeram, né? Os irmãos mais velhos deram gargalhadas, conta no texto. Porque Miguel era o caçula. Eles não estavam acreditando muito que ele iria conseguir. E, além de ser mais novo, eles o achavam bobo. Um sonhador que queria fazer parte de um circo. Então, foi esta, né, a reação dos irmãos, que os irmãos fizeram. Aqui na página 93, crianças, o exercício da letrinha B, nós vamos copiar 2 vezes cada palavrinha na coluna indicada. Eles estão indicando aqui a palavrinha, tá? Vocês vão separar palavrinhas com RR, NH e SC. Vamos lá? Aí vocês podem ir riscando. Conhecer, NH, conhecer, 2 vezes. Eu vou ler uma vez só, tá, criança? Está pedindo para vocês fazerem 2 vezes cada palavrinha. Para ir treinando, treinar caligrafia, para fixar melhor também, porque quando você visualiza e você escreve, você memoriza mais fácil a escrita correta dessa palavra. Por isso que vem pedindo para escrever 2 vezes, porque às vezes tem criança que vai falar, não vou escrever 2 vezes não, vou escrever uma só. Não, é importante sim escrever 2 vezes, ok? Conhecer, vergonha, garra, manhã, amanhecer, irreal, horror, carruagem, irritado, piscina, crescer, acrescentar, nascer, adolescente, ascendente, descendente. Nhoque, castanhinha, desenhista, corro, arrogante, tá? Então, vocês viram que vai preencher aqui todas as tabelinhas. Façam a leitura de cada palavrinha e façam com calma. Aqui nós vamos trabalhar com rimas. Liste pelo menos 2 rimas de cada palavrinha. Arrogante, o que rima com arrogante? O que tem um som parecido, né? Extravagante, delirante. E desenhista rima com equilibrista e massagista. Ascendente, dente, inocente. Amarrar rima com agarrar, arrepiar. Carinhoso, gostoso, manhoso. Amanhecer, escurecer, esclarecer. Caminhão, canhão, mão. Fascina, piscina, rima com fascina, tá? Aqui nós repetimos a palavrinha piscina. Vocês podem colocar outra palavrinha, sugestão de vocês, ok? Então, é uma brincadeirinha de rimar, né? Treinando rimas. A próxima aqui. É hoje o lançamento do novo game. Nós colocamos um sinalzinho de exclamação e vocês podem perceber uma diferença na entonação, tá? Na voz, na leitura. Trouxe outra aqui, ó. É a mesma frase, crianças, porém a leitura diferente, tá? Aqui, é hoje o lançamento do novo game? Olha, a mesma frase, mas agora eu estou fazendo uma
pergunta. Eu utilizei o ponto de interrogação no final da frase. A próxima aqui é hoje o lançamento do novo game. Eu coloquei um ponto final, mudei a entonação, dá para entender que eu fiz uma afirmação. Então, vocês estão vendo que a mesma frase, apenas com a pontuação diferente, muda o sentido e até o significado da frase, a importância de colocarmos corretamente os sinais de pontuação. Então, vamos para o exercício 16. Assinale o item que contém uma pergunta. Ah, ficou fácil, né? Que tem o ponto de interrogação. É hoje o lançamento do novo game. Exercício B. Leia a mesma palavra da lista a seguir em voz alta, né? Não dá para lermos para um colega, mas faz a leitura aí na sua casa, né? Com o tio e sem o tio. Vamos ficar atento à alteração que vai ser feita. O lá com o tio ficou lã. Aqui, com o tio, olha como é que vai ficar. A sal com o tio vai virar ação. Aqui, sa-o com o tio fica são. Olha, dragao. Olha a diferença. Por isso que é importante colocar o tio. Se não colocar, fica dragao. Se colocar, dragão. Melao, como é que fica? Melão. Avial, fica avião. Irmão, irmão. E caô, né? O cal, fica cão. Muito bem. Viram a importância do sinalzinho? É o exercício da página 94. A tarefa, vocês vão fazer o exercício 16C da página 95 e o exercício 8 da página 85, tá? Aqui é o exercício 8, vocês vão listar as palavrinhas de acordo com cada regrinha. E aqui o exercício 16, a letrinha C, tá bom? Seguindo o nosso roteirinho, vocês vão assistir a videoaula, fazer as atividades da videoaula, assista com calma, ok? Qualquer dúvida, sua professora irá lhe ajudar. A tarefinha é fazer o exercício 16C da página 95 e o exercício 8 da página 85. Tire uma foto da sua atividade, qualquer dúvida, sua professora irá lhe ajudar. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!